Os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, fala: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como uma criança, de modo algum entrarás no reino dos céus. Quando Jesus disse que para entrar no reino dos céus precisava ser como uma criança, ele estava destacando algumas características associadas à infância que são essenciais para a vida espiritual. Não se tratava ali literalmente de ser uma criança, mas ser como uma criança, ser inocente, ser e adotar qualidades que refletem um coração sincero e humilde. Alguma dessas características incluía humildade, reconhecer a sua dependência de outros, especialmente dos pais. Uma criança, ela depende dos pais. Então, para entrar no reino dos céus, precisa ser como uma criança, ser humilde e reconhecer que depende de Deus, reconhecer que necessita do amor de Deus, precisa ser pequeno, como uma criança. Então, da mesma forma, devemos depender de Deus, reconhecer que não podemos salvar a nós mesmos. Outra característica é a confiança. As crianças têm uma fé natural e confia plenamente naqueles que cuidam delas. E é por isso que Jesus chama a atenção dos seus seguidores, dos seus discípulos, para confiar em Deus dessa forma simples. A outra característica é a pureza de coração. As crianças pequenas geralmente não têm intenções maliciosas ou interesses egoístas. E é por isso que Jesus nos convida a buscar um coração puro diante de Deus. Outra característica importante é a capacidade de aprender. Crianças, elas estão abertas ao aprendizado e dispostas a crescer. Jesus ensina que devemos ter essa mesma disponibilidade para ouvir, aprender e ser transformado pela palavra dele. E a última característica, e não menos importante, importantíssima, que é o espírito de submissão. As crianças, elas aceitam instruções e orientações com mais facilidade. E é por isso que Jesus nos convida a ser como ela e ser submissa e submetermos à vontade de Deus como um pai amoroso. E foi por isso que, ao dizer isso, Jesus estava também desafiando os seus discípulos que, na ocasião, estavam ali discutindo sobre quem era o maior no reino dos céus, a abandonar o seu orgulho e a ambição, adotando uma postura de humildade e simplicidade. Assim como as crianças, submissa, humilde, dispostas a aprender, um espírito submisso. Então, era isso que Jesus estava falando ali para os seus discípulos. E essa mensagem de Jesus não serviu só naquela época, ela continua sendo um lembrete importante para continuar sendo cultivada essas qualidades sobre a vida do povo cristão, né? Para que não venham esquecer que para entrar no reino dos céus não é pula-pula, não é saber demais, não é ter doutorado, não é ter além do que o Senhor está nos instruindo, né? Como nós temos visto muitos achar que pode por ter teologia, por ter um doutorado, por ter um mestrado ou por ter um conhecimento amplo. Não, é para nós lembrar que sem a humildade, sem a confiança no Senhor, sem um coração puro, sem a capacidade de aprender, sem um espírito de submissão, não tem como nós entrar no reino dos céus, porque o reino dos céus não entra de qualquer maneira, não entra de qualquer jeito. Então era isso que Jesus estava. Para entrar no reino dos céus precisa ter um coração puro, um coração sincero diante do Senhor. Não é para andar de mentira, de falsidade, como muitos estão por aí, de fingimento, de falsidade, de hipocrisia. Os hipócritas pregam o que não fala, faz põe sobre a vida do outro o que eles não fazem. Assim eram os fariseus da época,
que colocavam jugo, né, fardo pesado e ensinavam, mas ensinavam que eles não praticavam. Então, isso era hipocrisia e existem hipócritas até o dia de hoje. Mas para entrar no reino dos céus, precisa ser como uma criança, pura, sem maldade, sem malícia, ter um sentimento limpo, ter um coração sincero diante do Senhor, sem ter mágoa. Assim precisamos ser para que nós herdamos o reino dos céus, para que naquele grande dia nós nos encontramos com o Pai Celestial. E Jesus usou essa figura da criança para ensinar uma lição espiritual, porque no contexto cultural e social da época, as crianças eram vistas como vulneráveis, dependentes e sem status ou poder. Elas representavam confiança e humildade total àqueles que cuidavam delas. Por isso que Jesus usa a figura da criança para trazer essa lição espiritual para a vida dos seus seguidores. Ali ele estava querendo corrigir a ambição dos discípulos, o coração voltado às riquezas, o coração voltado à maldade, à malícia. Por isso que ele usa essa figura, dizendo a criança ela tem um coração puro, ela não é maldosa, ela não é ambiciosa, ela é leal, ela é fiel, ela é vulnerável, ela é humilde, ela é confiável. Então, ali ele está revelando o coração do reino de Deus. O reino de Deus não é baseado em grandezas humanas, mas em um coração humilde, dependente e receptivo, como o de uma criança. Criança tem um coração receptivo, humilde. Criança é sensível, criança é vulnerável, criança não é maldosa, não é maliciosa. Então foi por isso que Jesus usou essa figura para demonstrar e para ensinar aquele povo que precisava ser como uma criança, não tinha que ter malícia, tinha que ter fidelidade, tinha que ter humildade, tinha que ser receptiva e disposta a perdoar. E naquela época, criança, além de ser vulnerável, frequentemente elas eram ignoradas. Então, quando Jesus chama ali uma criança, ele estava também dando um exemplo e mostrando que Deus valoriza os pequenos, os humildes e os marginalizados. Ali também ele ensina sobre fé genuína. A fé de uma criança ela é simples, sem questionamentos complicados ou orgulho intelectual. Jesus ensina que o reino de Deus é acessível a quem se aproxima dele como esse mesmo tipo de confiança e entrega. E era por isso que Jesus usava elementos do cotidiano como exemplos familiares para transmitir a verdade espiritual profunda, e as crianças eram uma maneira poderosa de se ilustrar o tipo de coração que agrada a Deus totalmente, que alegra o coração de Deus, que Deus olha e diz: esse sim verdadeiramente está apto para o reino de Deus. Então, por isso que Jesus fez essa comparação, usou essa imagem ilustrativa da criança como sinal de fé genuína, de nobreza, de coração puro, de vulnerabilidade, de um coração agradável ao Senhor, sem ambição, sem malícia, sem mágoa, sem maldade, porque precisamos ser assim. Não adianta saber muito, não adianta querer muito, não adianta ter muito conhecimento, se não tiver um coração voltado para Deus, cheio do amor, cheio do disposto a perdoar, cheio da benevolência de Deus, de compaixão, não vai adiantar muitas coisas. Então, é isso que precisa ser, como uma criança, com as características dessa criança. E que Jesus possa abençoar você,